o mercado financeiro mundial está às beiras de uma das maiores crises já enfrentadas. Será que isso é verdade? O fato mesmo é que nenhuma crise no mundo acontece por um fator isolado apenas. Hoje eu quero te mostrar alguns dos fatores que mostram que talvez sim a gente esteja nas beiras de uma das maiores crises financeiras mundiais. Mas o que interessa para você mesmo que está aqui é como é que você vai investir o seu dinheiro, mesmo num cenário como esse, como é que você continua ganhando dinheiro dos seus investimentos. Se você é clubista raiz, você já vai deixar o like, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. Se você ainda não é, você aproveita para deixar o like agora, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Beleza, vamos dar uma analisada no contexto mundial, o que é que tem acontecido desde 2020, quando a gente enfrentou lá os lockdowns, a pandemia e tudo mais. Desde lá, a gente vem enfrentando alguns problemas de inflação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O que acontece é que ali em 2020, a gente teve uma parada mundial de tudo, de produções, de comércios, de pessoas que trabalhavam e de repente precisaram ficar dentro de casa e não trabalharam mais. Isso fez com que a demanda e a oferta do mundo todo se desequilibrassem. E normalmente, quando a gente tem um cenário como esse, a inflação ela começa a aparecer. Então, não seria surpresa a gente ver uma notícia como essa, por exemplo, dizendo que a inflação dos Estados Unidos chegou a bater 8,5% nos últimos 12 meses, sendo que 8,5% de inflação nos Estados Unidos é muito diferente do que 8,5% no Brasil. Esse histórico aqui de inflação lá dos Estados Unidos mostra que nos últimos 20 anos a gente não tinha tido um cenário de inflação que chegasse nem a 6%, quanto mais a 8%. Então, eles sim estão com inflação de pico ali que há muito tempo não se via. E aí, se você vai olhar para a Europa, por exemplo, a situação é ainda pior. A inflação lá bateu os 9% e muito por causa da crise energética que a Europa está enfrentando junto disso tudo também. Então, da mesma forma que nos Estados Unidos, o 9% lá é muito significativo quando você vê esse histórico e vê que a inflação em nenhum momento tinha superado os 3%. E é claro que isso também iria chegar aqui no Brasil. Nos últimos 12 meses aqui do Brasil, a gente vê a inflação subindo ali da casa de 8%, chegando a bater 12% e desacelerando agora um pouco em agosto e no começo de setembro também. Em se falando de Brasil, a nossa inflação está um pouco mais alta do que a média, mas historicamente falando, a gente teve outros picos de inflação em que a gente viveu também, principalmente ali no período de 2016, também em 2008, a gente já está um pouco mais acostumado a lidar com essa inflação um pouco mais alta. Mas o fato é que a nossa inflação também está acima da média dos últimos anos. Beleza, constatamos que a inflação está alta em vários locais do mundo. E por que isso é negativo para as economias? Poxa, a gente tem um conceito de que inflação é a subida dos preços no supermercado, da gasolina e por aí vai. E na verdade, a inflação ela é a perda de poder monetário da moeda de um país. Ou seja, com esses dados que a gente mostrou para vocês, isso quer dizer que o euro, o dólar e o real estão valendo cada vez menos, ou seja, eles estão comprando menos das mesmas coisas que eles compravam no passado. Isso por si só, esse movimento de preços mais altos nos mercados e em tudo mais, faz com que as pessoas consumam menos. Então, se tem menos consumo, a economia desaquece, as empresas faturam menos, tem menos lucro e o mercado de um país, de um mundo como um todo, ele desacelera. Só que a inflação, ela precisa ser olhada como um sintoma e não como uma causa, como algo mais importante. É como se fosse uma febre. Você, quando tem febre, você sabe que você de alguma forma está ficando doente de alguma outra razão. A doença não é a febre em si. A febre é um dos sintomas. E isso também acontece com a inflação quando ela começa a aparecer. Então tem sempre alguma coisa por trás causando a desvalorização da moeda. O primeiro e principal desses fatores é justamente a maior oferta monetária que os países estão oferecendo desde lá de 2020. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, a gente vê a quantidade de papel moeda, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação lá nos Estados Unidos. Quanto de dólares a mais tem nos Estados Unidos. Então a gente vê que, por exemplo, olhando para a crise de 2008 ali, do subprime lá dos Estados Unidos, a gente teve um aumento de oferta monetária que foi um pouco menor em comparação com esse de 2020, que é a segunda faixa cinza ali do gráfico. A gente vê que só em 2020 esse patamar de oferta monetária praticamente dobrou. Então isso é basicamente uma lei da macroeconomia. Se você tem mais oferta de dinheiro em uma economia e a produção de bens e serviços não acompanha essa produção de dinheiro, a gente vai ter inflação porque vai descasar oferta e demanda. Ou seja, esses efeitos de inflação já eram esperados pós as medidas tomadas ali
contra a pandemia de 2020. Só que nisso tudo eu falei com vocês no começo do vídeo que uma crise mundial ela não acontece por um fator só isolado. A gente tem alguns agravantes que estão ajudando a empurrar a inflação um pouco mais ainda para cima. Dentro disso, o conflito que está tendo lá no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Preciso te lembrar que a Rússia ela é o segundo maior produtor de petróleo do mundo todo. Então, num momento como esse, a gente teve muitos países sancionando que não queriam mais o petróleo da Rússia, só que isso também afeta a oferta de petróleo no mundo todo. E a gente viu o petróleo ficar cada vez mais caro, que faz a gasolina ficar mais caro, o frete ficar mais caro e o produto na ponta para o consumidor também ficar mais caro, gerando mais inflação. E aí, esse conflito que a gente achava que ia durar 15 dias, 20, 30 dias, já passa dos 6 meses, como mostra essa notícia aqui, e sem previsão para acabar. A Rússia acabou de dizer que está procurando novos recrutas para dar continuidade à guerra lá junto da Ucrânia. E aí isso por si só já é bem ruim para o mundo. Só que a Europa acaba sofrendo ainda mais com esse fator, principalmente porque, poxa, o inverno da Europa, por exemplo, não dá para comparar com o inverno do Brasil. O sistema de aquecimento das casas é realmente uma necessidade deles, não é nada de luxo. E esse fornecimento de gás para aquecimento da Europa vinha majoritariamente da Rússia. E aí isso, mais uma vez, causa um problema de oferta de gás lá na Europa. Aí o que foi que o europeu pensou? Cara, vamos fazer o seguinte, a gente começa a estocar esse gás aqui para quando o inverno chegar, a gente ter gás estocado. Vamos usar os gasodutos agora para estocar. E aí o que é que a Rússia chega e faz? Interrompe o fornecimento de gás antes do inverno chegar para dizer que ia fazer manutenção nos gasodutos. E isso já está acontecendo pela segunda vez. A Rússia desligou o gasoduto Nord Stream 1, alegando que vai fazer manutenção já pela segunda vez, mas isso aumenta o receio da Europa em pensar, porra, será que eles estão fazendo só manutenção ou será que eles vão parar de vez e aí seria foda? Todas essas incertezas acabam gerando mais pressão inflacionária, porque o preço do gás subiu na Europa, e isso pela primeira vez nos últimos 20 anos causou com que o euro perdesse o valor de paridade com o dólar. Ou seja, o euro passou a valer menos do que o dólar em frente ao mercado e outras cestas de moedas ao redor do mundo. Aí beleza, a gente falou desde o começo do vídeo que a inflação ela é tipo uma febre, mas quando a febre chega, você tem que tratar essa doença de alguma forma. O papel de controlar a inflação é dos bancos centrais ao redor do mundo. Aí todo banco central, a partir de agora, está pensando em dar um remédio para as economias. E o principal remédio para curar a febre da inflação é a subida dos juros em todos os países. Então, o Brasil começou até primeiro nesse movimento, o que coloca o Brasil num cenário mais positivo frente a outros países do mundo. Só que o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, por exemplo, já se comprometeu a aumentar esses juros para controlar a inflação, mesmo que cause algum tipo de dor. E aí a gente já vê o Fed elevando a taxa de juros ali dos Estados Unidos em 0,75, o maior aumento desde 1994, ou seja, isso mostra uma postura mais agressiva do Fed em subir juros. E o que acontece é que quando a maior economia do mundo, os Estados Unidos, sobe os juros, ele acaba aumentando o preço do dólar em todos os outros países, porque isso faz com que ele atraia dólar para a economia dele, ou seja, ele está falando que ele vai pagar uma taxa maior para você emprestar dinheiro lá para o governo americano. Se a taxa de juros de um país está maior, você ganha mais dinheiro nos ativos de renda fixa desse país. E aí a cadeia recomeça. O dólar começa a ficar mais caro frente a real, frente a euro, e isso causa mais pressão inflacionária em cada um dos países e a gente tem uma bola de neve. Aqui no Brasil, a gente vê também o Copom, Conselho de Política Monetária do país, elevando a taxa de juros ali para 13,75 ao ano, a maior desde 2017. Olhando para os teus ativos de investimentos, quando os juros sobem, é muito natural que você veja a tua carteira de investimentos desvalorizar. E aí isso acontece principalmente por 3 motivos, né? Não sei se você sabe, mas a precificação de uma ação, por exemplo, na Bolsa de Valores, ela leva em consideração uma taxa de juros futura para fazer o que a gente chama de desconto de fluxo de caixas. Então, é basicamente você pegar uma empresa que vai ter seus lucros para os próximos anos, você tem que trazer esses lucros do futuro para valor presente, para ter o preço da ação, o preço do fundo imobiliário. Quando você está trazendo esses lucros para valor presente, você tem que descontar por uma taxa de juros. Quanto maior essa taxa de juros, menor vai ser o valor atual da ação. Então isso por si só já faz com que os preços das ações, dos mercados de maior risco, caiam no mundo todo. Além disso, como eu te falei, os juros quando sobe, a taxa de juros quando sobe, todo tipo de renda fixa, ele fica mais atraente para o investidor, porque ele vai estar naturalmente pagando uns juros um pouco maior ali. E aí isso causa também com que muita gente tire seu dinheiro da renda variável e traga para a renda fixa para receber uns juros maior de seus investimentos ali no curto prazo, o que não é um bom negócio, já te adianto aqui. Então percebe como as coisas funcionam, né? A febre da inflação começa, e aí a gente tem algum sintoma acontecendo de alguma doença ali por trás. Os bancos centrais vêm com algum remédio para tentar curar isso, normalmente com subida de taxa de juros. Isso afeta diretamente seus investimentos
e talvez o mercado de crédito como um todo ao redor do mundo. Por uma dessas razões, por juros altos também, a gente já vê o Fed comentando ali nos Estados Unidos uma possibilidade de uma nova crise imobiliária, uma crise no mercado de imóveis nos Estados Unidos que é muito dependente do crédito. Então, se o crédito está mais caro pela taxa de juros alta, é muito capaz que a gente tenha uma mini bolha ou uma bolha imobiliária mesmo lá nos Estados Unidos. E se eu falo esse nome de bolha imobiliária dos Estados Unidos, você deve se lembrar da crise de 2008, que foi só lá no país, mas mesmo assim causou a quebra de um dos maiores bancos lá dos Estados Unidos, que era o Lehman Brothers na época. Pergunta, a gente pode estar vivendo um cenário como aquele de novo? Não tem como saber ainda, a gente precisa esperar as cenas dos próximos capítulos. E não é só nos Estados Unidos que o mercado imobiliário está apresentando um sintominha de crise ali. Lá na China, a gente vê também que desde 2021, uma empresa chamada Evergrande, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do mundo todo, ela começou a ter problema em pagar suas dívidas, pagar o que devia ao pessoal lá que emprestou dinheiro para ela. Então, em 2021, ela tentou renegociar essas dívidas, jogando uma parte agora para 2022 para pagar, sendo que chegou 2022 em agosto aqui e a Evergrande novamente não cumpriu sua promessa do plano de reestruturação de dívida. E isso acaba sendo muito preocupante, especificamente falando da China, porque 25% do PIB chinês é atrelado ao mercado imobiliário. Se você tem um problema no mercado imobiliário, esse impacto no PIB chinês vai fazer com que a China consuma menos produtos e serviços de outros países, afetando a cadeia econômica mundial. Depois de falar tantos pontos negativos, a gente começa a ver que tem muita coisa se relacionando e isso pode levar a algo como a maior crise financeira mundial. Mas aí, se você está nesse vídeo até agora, você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para investir melhor nesse cenário? Eu já vou te falar como investir melhor no cenário de crise, mas antes deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de ver os dividendos dos seus investimentos caindo ali na conta, aquele pingadinho, aquela notificação de que recebeu dividendos? Essa é uma estratégia de investimentos que eu particularmente gosto muito. E nos dias 20 e 21 de setembro, a gente vai fazer o evento Máquina de Dividendos, onde eu vou estar contigo mostrando como é que a gente aqui do CDV monta o nosso ranking de seleção de melhores ações pagadoras de dividendos para você viver de renda dos seus investimentos. O evento consiste em 2 aulas gratuitas e tudo que você precisa fazer para participar é rolar a tela do teu YouTube aqui embaixo, clicar na descrição desse vídeo, encontrar o link do evento, clica no evento, se inscreve, coloca teus dados pessoais ali e assim que acabar, entra no grupo do WhatsApp que a gente vai disparar comunicações específicas para vocês que vão participar do evento junto conosco. E aí, beleza? Risco de crise mundial, o que é que você vai fazer com seus investimentos? E antes, deixa eu te perguntar, me conta aqui nos comentários, como é que você está investindo nas beiras da maior crise mundial da história? Você mudou sua forma de investir? Você está investindo melhor? Me conta aqui. Para a gente pensar como investir de forma eficiente, mesmo em cenários de dificuldade, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente nunca vai conseguir prever o futuro. Por mais que a gente tenha estudado aqui vários pontos de dificuldade econômica mundial, eu te garanto que em outros momentos da história, a gente também teve dificuldades econômicas que não levaram a uma crise. Então, a informação mais importante desse vídeo é você saber que no mercado financeiro a melhor forma de investir é estar sempre exposto aos seus investimentos. Isso que te mostra esse gráfico que diz o que é que teria acontecido com os teus investimentos caso você tivesse perdido os melhores dias das bolsas de valores mundiais. Então vê, se você fica tentando antecipar a próxima crise ali, traz uma grande probabilidade de que você perca bons dias nos mercados de investimentos que façam o teu dinheiro valorizar e isso tem um impacto muito forte lá na formação do teu patrimônio. Tá, e agora vamos para a cartilha. Como é que você investe realmente em tempos de crise para conseguir continuar ganhando dinheiro? Primeira coisa é você ter uma estratégia diversificada de investimentos e que principalmente respeite o teu perfil de investidor. Se você é o tipo do cara que está pensando que porque a minha carteira de ações de fundos imobiliários pode ser que caia numa crise mundial e se cair eu vou ficar preocupado demais, cara, eu tenho um recado para você. Muito provavelmente você não deveria estar investindo em ações e em fundos imobiliários. Talvez fosse melhor para você ficar de uma forma mais conservadora lá na renda fixa, enquanto você estuda como é que o mercado de risco funciona. Mas o fato é que todo mercado de mais risco, ele vai ter flutuações para cima e para baixo. Isso é normal. E aí dentro de uma carteira de investimentos diversificada, caso seja o seu perfil, você pode recorrer a alguns ativos de renda fixa ali, por exemplo,
Então, o próprio Tesouro Direto oferece títulos ali de Tesouro IPCA+, pagando rentabilidades até de mais de 5% acima da inflação. Então, o que esse cara aqui está te dizendo é que mesmo que a inflação continue alta, você vai continuar ganhando dinheiro acima da inflação. Então, pô, show de bola. Se esse é teu perfil, beleza, coloca um pouco mais de renda fixa ali na tua carteira. Além disso, a gente precisa lembrar que, por exemplo, uma classe de ativos como os fundos imobiliários, dentro de cada carteira de fundos imobiliários, você tem indexadores, ou seja, correções de contratos de aluguel ali de fundos imobiliários que também são atrelados à inflação. Então, como exemplo aqui, os indexadores lá do fundo HCTR11. A gente tem ali taxas de correção de inflação IPCA mais 10, por exemplo. Ou seja, isso aqui continua sendo o mercado de renda variável, mas quando a gente vai entender o que é que está por trás do ativo que a gente investe, a gente vê que, de fato, a gente tem ali uma proteção da inflação. É só a gente esperar o médio e longo prazo que isso vai começar a aparecer nos nossos investimentos. Ter uma carteira diversificada em várias classes de ativos, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, até renda fixa também. Isso é o que vai fazer você suportar crise, momentos bons, todo e qualquer tipo de momento no mercado financeiro. Ah, beleza, Felipe, mas como é que tu sabe que de fato os meus investimentos vão render mais em períodos de crise? Esse gráfico aqui que está na tela, por exemplo, ele te mostra que uma carteira bem diversificada, nessa linha azul na parte de cima, mesmo sendo uma carteira mais agressiva, de 33, 33, 33, como a gente chama, ou seja, um terço da carteira em ativos internacionais, outro terço em fundos imobiliários e outro terço em ações baratas da Bolsa do Brasil. Esse tipo de carteira, ele performou melhor do que a média e, além disso, ele passou pelos momentos de crise de forma mais tranquila, mostrando que o médio e longo prazo, a gente sempre vai ter uma direção ascendente na tua carteira de investimentos. Então, no final das contas, a diversificação é a melhor estratégia que você pode seguir. Eu gosto de pensar na diversificação como uma métrica, inclusive, de humildade, para a gente dizer para a gente mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer com os mercados no próximo ano, nos próximos meses. Então, já que a gente não sabe, vamos ter um pouco de cada classe de ativos, porque quem se beneficiar mais, a gente se beneficia. Se alguém se prejudicar, a gente não se machuca tanto. E essa cesta de ativos vai nos protegendo ao longo da nossa jornada como investidor. O foco vai sempre estar em continuar investindo sempre, todos os meses, sempre pensando no longo prazo. E se você quer saber melhor como fazer isso e investir com base em dividendos, não esquece de se inscrever no evento Máquina de Dividendos e se inscrever aqui no canal também, para não perder mais nenhum conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo.